Queria, meu irmão, convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho, conforme nos escreveu João, no capítulo 17. Essa é a última parte da nossa sequência de exposições nesse capítulo, João, capítulo 17. E nós iremos ler do versículo 20 até o versículo de número 27. João, capítulo 17, do versículo 20 ao versículo 26. João 17, do versículo 20 ao versículo 26. Diz assim a palavra de Deus: Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Vamos ter mais uma palavra de oração. Se você puder, curve a sua fronte mais uma vez. Senhor, nós te damos graças porque temos acesso à tua palavra. Obrigado a Deus porque por meio desta revelação inspirada, o Senhor continua gerindo, governando e conduzindo a tua igreja em todos os lugares, em todas as eras, e é assim conosco também nessa manhã. Cremos, ó Deus, que mais uma vez o Senhor haverá de usar da instrumentalidade da Bíblia para ministrar ao nosso coração. O nosso desejo, a nossa oração é que possamos discernir qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para nós. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. No ano 325, no concílio de Nicéia, quando aquela assembleia estava reunida, sobretudo para tratar acerca de uma heresia chamada heresia ariana, havia um camarada chamado Ário, que depois com os seus discípulos começou a contender quanto à divindade de Jesus. Você deve saber que a nossa teologia e a nossa orientação teológica assume que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Naquele concílio, o que foi discorrido, o embate foi em torno exatamente da divindade de Jesus, porque eles diziam que Jesus era homem, mas ele não era verdadeiramente Deus, negando assim um ponto essencial da fé cristã. Naquela ocasião, então, ainda reunidos, os conciliares naquela assembleia entenderam que precisavam registrar algumas credenciais que qualificariam a igreja de Jesus como verdadeira. Aquelas marcas que seriam fundamentais e basilares, onde toda igreja, em qualquer parte do mundo, deveria possuí-las a fim de ser considerada igreja de Deus. Mais à frente, no ano 381, no concílio de Constantinopla, essas marcas foram reafirmadas e tornou-se então um tipo de padrão desde aquele período da patrística, do quarto século, até o período da reforma, obviamente chegando até os nossos dias. Entendeu-se então que uma igreja, para ser igreja de verdade, uma igreja legítima, ela precisa ser una, santa, católica e apostólica. Isso foi posteriormente absolvido dentro do métier católico, mas isso não foi criado pela Igreja Católica Romana. Isso é algo que acontece bem antes, nos concílios patrísticos. Os pais reformadores ou os pais reformados entenderam também que essas marcas, elas faziam parte daquilo que chamava-se de fundamentos da verdadeira igreja. Obviamente que outros elementos foram absolvidos, entendendo-se como fundamentais também, como importantes. Por exemplo, Calvino dizia que uma igreja, para ser verdadeira, tinha que ter a fiel pregação, exposição das Escrituras, a aplicação da disciplina eclesiástica e a correta administração
dois sacramentos, batismo e santa ceia. Mas por mais que os reformados e reformadores entendam que outros elementos são configurantes para uma igreja ser achada como fiel e verdadeira, nunca negaram esses 4 elementos. A igreja de Cristo foi, é e sempre será igreja una, santa, católica e apostólica. Por católico, entenda-se aqui uma igreja universal. Ela é una porque ela é uma só igreja. O Senhor Jesus nunca teve 2, 3, 4 igrejas. Ele não tem uma igreja presbiteriana, uma igreja assembleiana, uma igreja batista, uma igreja metodista. Jesus só tem uma igreja, que é composta por todos os santos e fiéis de todos os tempos, que foram remidos pelo sangue do Cordeiro Jesus. É uma só igreja, servindo a um só Deus, numa só fé, num só batismo. Por isso a igreja é una. Ela é santa porque ela foi chamada do mundo e separada para servir a Deus. E a credencial, o adorno da verdadeira igreja sempre foi e sempre será a santidade. Aquele que nos chama para andar na luz, ele diz que nós precisamos ser santos como santo ele é. Mas essa igreja também, eu falei que ela é católica, ela é universal, e ela é composta por pessoas de todas as tribos, povos, línguas e raças. Nós estamos aqui como parte e fragmento desta igreja, mas do outro lado do mundo, na China, na Coreia, no Cazaquistão, tem ali um grupo de crentes que também compõem essa igreja, que é católica. E essa igreja também é apostólica, num duplo sentido. Ela é apostólica porque ela fundamenta-se na doutrina dos apóstolos, como em Atos capítulo 2, a gente lê que logo depois da descida do Espírito Santo ali, os crentes encharcados pela presença de Deus, o sacerdócio universal agora espalhado, e todo o crente de Jesus, podendo ser uma testemunha viva, diz que eles então correram aos pés dos apóstolos, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Nós aprendemos então que a igreja é apostólica porque ela fundamenta-se na doutrina dos apóstolos, que a saber é Cristo. A pedra fundamental, a doutrina apostólica, nada mais é do que Cristo. O apóstolo Paulo falou algumas vezes, dizendo assim, olha, nada me convém saber, senão Cristo. Nada me convém pregar, senão Cristo. E esse crucificado e ressuscitado. Essa é a doutrina dos apóstolos. Mas também a igreja é apostólica no sentido de que ela é uma comunidade enviada. Você deve lembrar que a palavra apóstolo significa aquele que foi enviado, designado em uma delegação especial para cumprir uma missão. Então nós, como igreja do Senhor, somos esse povo apostólico. Ainda que não tenhamos o ofício do apóstolo, nós somos, como igreja, um povo enviado por Cristo ao mundo para cumprir uma missão. 4 marcas, então, fundamentais de uma igreja genuína. Ela é una, santa, católica e apostólica. Hoje eu quero me deter tão somente a primeira dessas marcas, encerrando a série de João 17, que é a marca da unidade. Se você prestou atenção ao longo da leitura de João 17, não apenas os versículos que nós lemos, mas em todo o capítulo, o tempo inteiro Jesus está falando sobre unidade. Poderíamos até insistir em afirmar que o tema central da oração sacerdotal é a unidade da igreja. Mais do que santidade, mais do que falar sobre a segurança dos crentes, mais do que falar sobre a missionalidade desse povo chamado, Jesus fala sobre unidade. Esse é o tema prevalecente na oração em João, capítulo de número 17. A pergunta que nós precisamos responder é por que Jesus orou pela unidade da igreja? E nós temos pelo menos 2 respostas óbvias. A primeira delas é por conta do coração dos crentes. Há uma tendência e há uma tentação em nós, por conta da nossa natureza pecaminosa, aquilo que eu vou chamar nessa manhã de descomunhão, ou desunidade. Lembre-se, lá em Gênesis, logo no início, nos primórdios de tudo, quando o homem peca e ele quebra a lei de Deus, ele não apenas tem a sua relação vertical, fragmentada, quebrada, obstruída, mas agora o homem tem as suas relações horizontais também prejudicadas pelo pecado. O pecado afetou a relação do homem com Deus, afetou a relação do homem consigo mesmo, afetou a relação do homem com a criação e com toda a ordem criada, e também afetou a relação do homem com o seu semelhante. Nós nascemos com espírito de briga,
Nós nascemos com uma inclinação à cisão, à divisão, à descomunhão e à desunidade, porque o nosso coração está emaranhado pelo pecado e por essa razão nós temos uma tendência à não unidade. Esse é um problema do coração humano. Por essa razão existem as guerras, as divisões, os partidarismos e coisas dessa natureza. Porque por mais que a igreja seja a comunidade santa de Cristo, ela é formada por santos pecadores. Nós somos ao mesmo tempo santos e pecadores. E por conta do nosso coração caído, ainda que regenerado, não poucas vezes nós nos inclinamos para a desunidade, ao invés de apelarmos para a unidade. Então, eu entendo que Jesus ora por unidade, porque Ele sabe que esse é um problema do qual nós necessitamos resolver. Nós temos uma dificuldade em manter a paz, porque o pecado afetou a nossa relação com o nosso semelhante. Mas uma segunda razão para isso é por conta da vontade de Deus. É vontade de Deus explícita, deliberada e declarada que o seu povo seja marcado por unidade. O Senhor expressa isso em toda a Bíblia. Há um texto muito conhecido, Salmo 133, que nós declamamos, recitamos, que diz assim, olha, como é bom e agradável a quem? Ao Senhor, a Deus, que os irmãos vivam em união. A vontade de Deus, em Efésios capítulo 4, existe uma parte do texto inteira, onde diz que Deus deseja, Deus apela pela unidade do corpo de Cristo. Por isso Ele fez um só corpo, e nós, membros uns dos outros, em um só corpo. Essa é a vontade de Deus. Então, por que Jesus ora por unidade? Porque Ele deseja isso. Essa é a vontade explícita e declarada dEle, e porque Ele sabe que o nosso coração tem uma tendência à desunidade, à desunião, ao invés da unidade. Agora, antes de entrar em alguns detalhes do texto, eu queria explicar o que não é unidade. Eu acho que é importante a gente tratar do assunto definindo os termos. E eu quero começar dizendo o que não é unidade. Queria dizer primeiro que unidade não é uniformidade. Quando afirmo que Jesus Cristo está formando um só povo, Ele não está fazendo todos nós iguais. É interessante, quando Paulo vai discorrer sobre esse tema, na primeira carta que ele escreveu à igreja em Corinto, ele usa a imagem do corpo e vai dizer assim, olha, os membros são diversos, de diferentes tamanhos, com diferentes cores, e receberam diferentes dons, têm distintas aptidões, mas todos eles foram enxertados em um só corpo, o corpo de Cristo. De modo que, quando o membro inferior é menos honrado, diz que Cristo passa a honrar este, para que todos tenham igual honra. Mas perceba, existe uma diversidade que promove unidade. Isso chama-se igreja. Unidade não é todo mundo robozinho dizendo assim, somos todos iguais. Não é crente chipado, falando do mesmo jeito, pensando da mesma forma. Existe espaço para uma diversidade aqui. Não é homogeneidade. A ideia do Senhor Jesus é que sim, naquilo que é fundamental e essencial, todos nós vamos ser um só, mas com as nossas particularidades. Fique imaginando como é que seria o mundo totalmente simétrico. Tente olhar agora assim para um tipo de região montanhosa, onde todas as montanhas fossem do mesmo tamanho. Ou para um jardim, onde as flores fossem todas da mesma cor. Seria estranho. A beleza da boa criação de Deus é que ela é como um mosaico. Você sabe como é o mosaico? Você pega as peças, que ora elas são meio que disformes, e aí você vai juntando, aquela parece não fazer muito sentido, mas de repente encontra outra aqui, e quando você olha, você tem um único quadro, uma única imagem. Veja que na sabedoria multiforme de Deus, Ele quis expressar a unidade por meio da diversidade. Então o apelo do Evangelho não é para que sejamos uniformes, é para que sejamos um só povo. Unidade não é uniformidade. Há espaço para o ser diferente no nosso meio. Segundo,
Unidade não é mera comunhão ou cordialidade. Entenda um aspecto importante. Unidade é aquilo que, em linhas gerais, é aquilo que Cristo produz como resultado da sua obra vicária, sua obra de redenção. Ele pega um monte de gente e une numa só casa, numa só família e num só corpo. Do mesmo jeito que eu não escolhi a minha irmã, nem ela me escolheu, nem você escolheu os seus irmãos, assim Cristo também elege, por vontade soberana, um povo, e Ele junta esse povo e chama esse povo de seu, e faz com que esse povo tenha senso de pertencimento à sua família, de modo que se a gente pensar em unidade apenas em termos de fraternidade, de comunhão, a gente está reduzindo unidade à socialização. Então, se eu não consigo me socializar com o crente que está do outro lado do mundo, eu não tenho unidade com ele. Ora, unidade não é mera comunhão, porque o aspecto fundamental da unidade não é o aspecto social, é o aspecto espiritual. Por isso eu posso estar unido com outro irmão que eu nem conheço, porque eu estou vinculado a ele por meio do Espírito em Cristo. É o vínculo do Espírito. Eu não sei o nome, eu não sei onde ele mora, eu nem o conheço, ele está do outro lado da rua ou do outro lado do mundo, mas eu sei que nos vínculos do Espírito eu estou unido a ele. Por isso eu não posso reduzir unidade à cordialidade. Às vezes a gente chega na igreja e diz assim, olha, rapaz, que igreja unida, porque as pessoas se tratam bem, elas são cordiais e apresentam os traços comuns da boa educação da vida social. Mas unidade não é apenas isso. Se expressa em alguma medida na comunhão, é óbvio, mas unidade é algo muito mais profundo, tem a ver com a nossa essência espiritual. Nós estamos unidos a Cristo e em Cristo unidos uns aos outros. Veja, na comunhão, por conta do coração pecaminoso, a gente escolhe com quem conviver. Ou não é assim? Ou eu estou falando de uma igreja de outro planeta? É assim. A gente faz esforços sociais. Esse aqui sim, aquele ali não. Esse aqui agora, aquele ali depois. Esse é o esforço social em nome da comunhão. Na unidade, esse esforço ele foi feito por Cristo. Ele fez o esforço para que você fosse um com Ele e um com o seu irmão. E você não tem como dizer, esse aqui não, porque Ele escolheu quem seria o seu irmão. Você não tem como dizer, este aqui, Senhor, na vida eterna. Não, é aqui e agora, porque nós estamos unidos a Cristo e em Cristo uns com os outros. A Bíblia tem uma sequência de mandamentos recíprocos, dizendo, olha, servi uns aos outros, amai uns aos outros, admoestai-vos mutuamente, mostrando que essa igreja, ela é indissociável. Nós estamos unidos e a unidade é mais do que mera comunhão e cordialidade. Você pode dar bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, manter um sorriso no rosto, mas a unidade vai além disso. Tem a ver com ter tudo em comum, uma essência espiritual que foi resultada por conta do esforço de Cristo. Terceiro, unidade não é conveniência. Não se trata de aceitar tudo e todos em nome de um princípio maior, que via em regra é o amor. Veja, em movimentos contemporâneos, e a gente conhece muitos deles, em nome da famosa unidade, comunhão, somos todos iguais, tem se feito políticas da boa vizinhança e da conveniência para aceitar tudo e todos em nome da unidade, do amor. E veja, unidade não é conveniência. Eu vou mostrar biblicamente, agora na sequência do texto, que a unidade, ela pressupõe um eixo central, a unidade cristã. De modo que aqueles que não estão nesse eixo, não podem ser pertencentes a esta unidade. O texto que a gente leu, veja, por gentileza, o versículo de número 20 diz assim, Senhor, eu não rogo apenas por estes, mas também por aqueles. Veja o eixo central. Quem são estes? Aqueles que vierem a crer, e crer em Cristo, obviamente, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. Perceba o eixo. A unidade é estabelecida entre aqueles que creem em Cristo e na sua palavra.
Onde não houver unidade nesse fundamento central, Cristo e a sua palavra, não existe unidade cristã. Eu não tenho unidade com aqueles que não professam a mesma fé no mesmo Cristo e que não abraçam a sua palavra. Por isso que unidade não é conveniência e aceitação generalizada. Dizendo, olha pastor, no final das contas Deus não é um só. Toda religião leva a Deus, afinal de contas, pastor, a gente está servindo e seguindo ao mesmo Cristo. Não. A unidade cristã depende desse eixo. Cristo e a sua palavra. Todo e qualquer grupo religioso ou social que diminui ou acrescenta o valor da pessoa de Cristo, não partilha da unidade que nós temos nele. Todo e qualquer grupo social que reduz ou amplia as Escrituras, não partilha da unidade que nós temos com ele, com Cristo e com a sua palavra. A gente precisa ter muito cuidado em tempos como os nossos, porque em nome do amor, em nome da igualdade, em nome de tantas coisas, nós somos um só. Mas peraí, somos um só como? Em que sentido? Nós somos um só em Cristo e na palavra. Qualquer grupo, nós somos crentes, negociou a palavra, não temos unidade. Não partilhamos deste mesmo Espírito, porque a nossa unidade é primeiro com Cristo e com a sua palavra. Esse é o eixo. Tudo que estiver fora de Cristo e fora da palavra de Cristo, não é digno de partilhar dessa unidade. Não faz parte desse corpo uno chamado igreja. Cristo e a sua palavra. Preste atenção nisso. Muitas novas igrejas abrindo. Muitos grupos religiosos surgindo. A gente precisa entender como é que eles enxergam teologicamente, biblicamente, Cristo. E como é que eles se relacionam com a palavra de Cristo. Cristo e a sua palavra são eixos para a unidade da igreja. Em termos de unidade, eu falei que a unidade é esse resultado espiritual da obra de Cristo em nós. Ela tem origem na vontade eterna de Deus, mas ela só é possibilitada pelo poder do Espírito Santo, que atua em nosso coração e ela se expressa por meio da comunhão. Deixa eu resumir esse conceito aqui, olha. Unidade é uma obra espiritual, resultante da ação de Cristo, da obra de Cristo. Logo, eu só posso fazer parte dessa igreja una, porque Cristo fez a sua obra na cruz do Calvário. Quando eu creio nele, então eu faço parte desse corpo. É resultado da obra de Cristo. Segundo, tem origem na vontade eterna de Deus. O Senhor quis que o seu povo não fossem 2 ou 3, mas que fosse um só povo. Terceiro, ela é possibilitada pelo Espírito Santo. É o vínculo do Espírito que nos mantém em Cristo e unidos uns aos outros. Mas ela se manifesta por meio da comunhão. Se, em alguma medida, não é correto dizer que unidade não é mera comunhão, em outro sentido, não é correto dizer que a igreja tem unidade, mas não tem comunhão. Veja, não se limita à comunhão, é mais do que um ajuntamento social. Mas por outro lado, se nós somos uma só igreja e um só povo, a maneira como isso se expressa, a maneira como isso se revela ao mundo, é através das vias da comunhão. A igreja una é também uma igreja comunal. É uma igreja que tem comunhão. Eu queria, olhando ainda para esse texto, tirar algumas rápidas lições. A primeira delas é que a unidade da igreja é uma expressão da natureza do próprio Deus. Nesse texto, nós temos 2 pessoas da Trindade, o Pai e o Filho. Dizendo assim, ó Pai, como Tu és um comigo e eu sou um contigo, que eles sejam um em nós. Mas quando a gente olha o texto sagrado de uma maneira geral, mais holística, a gente descobre que essa comunhão triuna, Pai, Filho e Espírito Santo, é o que baseia, estabelece um modelo para a própria comunhão da igreja. Por que que Deus não nos fez todos iguais?
e sim com atribuições, qualidades, dotações diferentes. É porque Ele quer que nessa expressão da unidade haja diversidade, que revele a própria expressão da Trindade. Veja, Deus é um só, não é isso? A gente crê nisso, né? Um só Deus. Mas nós não somos unicistas. Nós cremos que há um Deus que subsiste em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai não é igual ao Filho, o Pai não é igual ao Espírito, o Filho não é igual ao Pai, o Filho não é igual ao Espírito, e assim sucessivamente. Entretanto, todos eles têm co-igualmente a mesma substância, a mesma essência, são co-igualmente dignos de honra, de glória, de louvor, de ações de graças, de tributo, de todo tipo de exaltação, porque eles partilham da mesma natureza. Mas eles têm ações distintas. Em Efésios capítulo 1, quando a gente lê a obra da salvação, a gente descobre que é uma obra do Deus triuno. O Pai elegendo, o Filho executando a obra da redenção, morrendo no lugar dos pecadores, derramando o seu sangue, e o Espírito Santo aplicando essa obra no coração dos crentes e selando-os para o dia da redenção final. Percebe? Um Deus, 3 pessoas atuando na obra da redenção. Então, em toda a Bíblia, a gente percebe que Deus se revela como um Deus triuno, que trabalha em comum acordo consigo mesmo. Tem uma expressão de Timothy Keller, um pastor presbiteriano, faleceu um tanto quanto recente, quando ele diz o seguinte: Deus é uma comunidade em si mesmo. No ato da criação fica muito revelado esse aspecto, né? Deus, o Pai, está ali manifestando o poder da criação, o Espírito está pairando sobre a face das águas, e João, mais na frente, diz que o Verbo estava sendo o veículo de comunicação criativa pela qual Deus estava fazendo todas as coisas. Pai, Filho e Espírito, comungando de um projeto, de um plano, e fazendo-o executado na criação. Entenda, quando a igreja vive essa expressão da comunhão, ela está espelhando a própria natureza de Deus. As pessoas entram aqui, aí vê uns branquinhos, uns mais negrinhos, uns com a condição social menor, outros com a condição social melhor, uns que são mais jovens, outros que são mais velhos, e eles estão no mesmo espaço, comungando da mesma experiência de fé, de culto, de adoração. Eles dizem: como é que é isso? Isso aqui revela a natureza do próprio Deus, que é um só, mas que é ao mesmo tempo triuno. As pessoas precisam olhar para nós precisamos expressar a unidade por meio da comunhão, porque isso dá testemunho acerca do ser de Deus. As pessoas precisam olhar para nós e ver diversidade, mas uma diversidade convergente para a unidade. Isso é o que é bonito. Veja, quando eu olho para aquela igreja em Filipos, é uma igreja que tinha tudo para não dar certo. O apóstolo Paulo chega na cidade, a dondoca da cidade, estava lá na beira do rio, conversando, rica, estava lá e diz assim: eu vou pregar o evangelho. O Espírito Santo abriu o coração daquela mulher, Lídia, a vendedora de púrpura, ela crê no evangelho. Opa, agora, primeira crente da igreja, louvado seja Deus. A casa daquela mulher certamente era uma casa grande, ela abre a casa, traz ali as amigas, vamos dar o primeiro culto. De repente, uma mulher que trabalhava com misticismo, ocultismo e com as religiões de mistério da sua época se converte. Ela trabalhava para uns camaradas lá e era a suposta feiticeira, a vidente da cidade. Ela converte. Agora, para onde é que Paulo leva aquela mulher? Para a casa de Lídia. Não bastasse o funcionário público, estadual, federal, municipal, seja lá como fosse, o carcereiro tem a experiência com Paulo ali na prisão e de repente ele estremece o coração. O que mais estremeceu naquele dia não foram as portas da prisão, foi o coração daquele homem à medida que Cristo agia na sua vida. E ele então converte, leva Paulo em sua casa, toda a sua família é recebida por Cristo, em Cristo, são batizados. E para onde Paulo leva aquele grupo? Certamente para a casa de Lídia. Agora você tem naquela igreja uma mulher ricona, você tem uma ex-feiticeira e o funcionário público, sentados todos no mesmo banco, expressando ao mesmo tempo diversidade e unidade. Isso é a igreja. É um exemplo claro de que esse é um lugar de pertencimento. Um de paletó, outro com cabelo punk, um mais com a roupa mais despojada, outro mais social, um mais fechado e formal, outro mais descontraído. E no final das contas, essas diversidades devem convergir para um propósito só, de expressarmos quem Deus é. Ele é o nosso Deus, um só Deus, que subsiste em 3 pessoas. Essa é a beleza. Seria feio
olhar para uma igreja onde todo mundo é igual. A beleza é exatamente isso aqui. É exatamente isso aqui. Porque isso expressa a natureza de Deus. Segundo, a unidade da igreja, e aí é o último ponto, é vital para o testemunho do evangelho no mundo. Você observa o texto? Veja comigo. Versículo de número 23. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Para quê? Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. A unidade da igreja, expressada em sua comunhão, é um elemento vital para o testemunho cristão no mundo. Meus irmãos, boa parte do desserviço à missão tem a ver com a nossa descomunhão. Povo que está o tempo inteiro se mordendo, brigando, igreja dividindo. A cada semana saiu uma estatística, fizeram até algo de forma jocosa. Você lembra daquele programa que tinha pequenas empresas, grandes negócios? Pegaram aquilo ali e fizeram assim, olha, pequenas igrejas, grandes negócios. Porque chegou um ano no Brasil em que o número de CNPJs abertos só das igrejas oficiais, sem falar daquelas de fundo de quintal, foi quase equivalente ao número de empresas para profissionais informais. Isso é horrível para a causa do Evangelho. Mas pastor, o Evangelho está sendo pregado ao mundo. Geralmente, via em regra, eu não sou tão novo para não ter percebido isso ainda. A maioria dessas igrejas não são nascidas assim. Pastor, nós estamos aqui, nós queremos ver o Evangelho prosperando naquele lugar. Ô irmão, me ajuda como igreja, vamos plantar uma igreja. Não. É fome por poder. Eu quero o meu púlpito, a minha igreja, o meu nome. Ah, aqui não me cabe, então eu vou para ali. Ali não me cabe mais. É uma fome por poder. Via em regra, não é espírito de missão, é espírito de ambição. Isso é um desserviço para o testemunho cristão no mundo. O Tim Keller, quando esteve no Brasil, não lembro se 2018, 2019, ele foi no Rio e foi em São Paulo, e ele falou abertamente, a maior preocupação dele quanto ao avanço da missão era quanto à comunhão da igreja, a unidade da igreja. Uma igreja dividida é como um reino dividido. E Jesus disse que um reino dividido não subsistirá. Mas, irmãos, se isso é verdade lá fora, muito mais aqui dentro. Muitas vezes as divisões que estão lá fora, nós atacamos, esbravejamos contra. E aquelas que estão aqui dentro? No nosso meio, nos nossos grupos, nos nossos guetos, na nossa facção cristã, que a gente está disposto a matar, mas nunca a morrer por causa de Cristo. Isso é uma infâmia. Isso ofende a Deus, a natureza de Deus. Isso é contrário ao testemunho, isso enfraquece a nossa missão. Isso enfraquece a nossa postura frente àqueles que precisam conhecer o Salvador. Jesus disse que o cartão de visita da igreja deveria ser o amor. Não amor complacente, condizente, mas o amor verdadeiro. Meus irmãos, nós precisamos, em nome de Jesus, orar para que essa unidade se expresse na comunhão da igreja 12. Não é lá fora apenas, é aqui dentro. Para que sejamos um só povo, num só espírito, servindo a um só Senhor, vinculados por um só batismo. Eu encerro falando de 3 obstáculos para a unidade como base para a comunhão da igreja. O primeiro deles, egocentrismo. Enquanto estivermos pensando demais em nós mesmos, e não no outro, e não na igreja, e não na causa do reino, e não no irmão, aquele irmão mais fraco, enquanto estivermos autocentrados, ensimesmados, correndo atrás do nosso próprio nome, das nossas próprias causas, nós estaremos contribuindo e obstruindo o avanço da igreja. Contribuindo para o não avanço e obstruindo o verdadeiro avanço da igreja. Segundo, partidarismo. Grupos de interesses duvidosos dentro do corpo de Cristo. E o pior é que a gente sempre usa o nome de Jesus para defender a nossa própria causa. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou do pastor Andreu, eu sou do presbítero Levi, eu sou do presbítero Cleito, eu sou do... Isso é demoníaco. É demoníaco.
O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta à igreja em Corinto, diz assim: eu não tenho como lidar com vocês como espirituais, senão como carnais. Todo espírito de divisão, de dissensão, de cisma, não vem de Deus. O partidarismo é a minha causa, o meu projeto, e não o projeto de Cristo e a causa de Cristo. A igreja não é sobre a minha causa. A igreja não são sobre os meus planos. A igreja é sobre a causa de Cristo, do seu reino. E eu preciso dizer assim, como nós podemos servir a causa que é de Cristo. Como esses planos pequenininhos meus podem servir a causa daquele que é maior que eu. Mas enquanto eu estiver brigando pela minha causa, a divisão vai ser inevitável. O terceiro obstáculo é a carnalidade. É quando a gente não discerne mais as coisas espiritualmente. E a gente começa a resolver as coisas no braço de carne. Você deve lembrar da igreja de Corinto. A mesma situação. É uma maneira inábil de lidar com as diferenças. Uma maneira tola de lidar com os problemas. E a gente acaba, então, como corpo de Cristo, lutando na nossa própria força. E eu lembro quando Paulo, naquela carta, ele fala algo fantástico. Ele diz assim: vocês estão levando as causas de vocês aos tribunais da cidade. Que vergonha! Vocês não são espirituais? Vocês não conseguem discernir as coisas com sabedoria? A carnalidade era tanta que os irmãos achavam que poderiam resolver e deveriam resolver tudo no peito e no braço. E a gente acaba às vezes acreditando nisso. A gente quer resolver as coisas no grito, na força. Isso é um obstáculo para a verdadeira unidade. Sendo assim, quero fazer 3 apelos a esta igreja. Primeiro, oremos por unidade. Se Jesus orou pela unidade da igreja, meu irmão, nós precisamos orar: Senhor, faça-nos um só povo. Senhor, faça-nos uma só igreja. Senhor, dê-nos um só propósito. Senhor, dê-nos essa marca de um só espírito. Nós precisamos orar por isso, irmãos. Porque, repito, há uma tendência no nosso coração à desunidade. Você tem orado por isso? Se não, comece a orar para que nós tenhamos uma só igreja aqui dentro. Não 2, não 3, não 4, não 5. Uma só igreja. Segundo, buscar a unidade. Esforço. Veja, e aqui unidade, entenda-se, eu quero fazer uma correção de termos. Buscar a comunhão. Uma vez que a unidade é aquilo que o próprio Cristo fez, a comunhão, ela exige muito esforço. A Bíblia diz assim: no que depender de ti, tende paz com todos os homens. Esforçai-vos pela santificação e pela paz. Eu tenho que ter um esforço santo. Dizer assim: meu irmão, fulano de tal é difícil, mas eu estou unido a ele por meio de Cristo. E eu vou me esforçar para caminhar com ele uma légua a mais. Rapaz, fulano é complicado, mas eu estou unido a ele por Cristo. Cristo me deu esse abençoado como irmão, e eu vou viver com ele na eternidade. Senhor, coloca no meu coração a disposição de buscar a comunhão, como expressão dessa unidade aqui e agora, para que o mundo veja quem tu és em nós. Esforço, meu irmão. Tem gente que é complicado em todo canto, na sua família, na minha, nessa igreja, em outras igrejas. Então, meu irmão, no seu trabalho, você deixa de trabalhar porque tem gente complicada lá? Não deixa não. Você vai administrando isso com graça, pedindo ao Senhor sabedoria. Aqui é do mesmo jeito. É isso aqui, ó, tudo pecador. A começar daqui, vou puxar assim, a mão daqui para cá, assim, ó. Tudinho, termina aqui de novo. Está tudo no mesmo barco. E nós precisamos de graça e do poder do Espírito Santo para lidarmos com as nossas diferenças em paz, em amor, com graça. E buscando isso. Eu conto sempre uma história de uma irmã. Todo mundo cheguei numa igreja específica, todo mundo dizia: aquela irmã é muito difícil e tal, e a luta, enfim. Eu falei: meu Deus do céu, me dê graça. A Ananda disse que eu tenho o dom de ser amigo de todo mundo. E aí eu falei: Senhor, eis aí o meu desafio. E aí insistimos naquela relação, tomava café, a irmã falava demais, era uma agonia. Enfim, no final do meu período ali, eu saí com aquela irmã como uma verdadeira irmã intercessora pela minha vida, pelo meu ministério. Uma amiga com quem dividir alguns dos fardos e com quem ela pôde dividir os fardos. É porque existem histórias que a gente não conhece. Às vezes a gente está brigando com a parede, com o irmão, achando que é uma parede, como se não tivesse nada, não tivesse história. Aqui tem gente com tantas histórias complicadas, e às vezes a gente diz assim: fulano de tal é complicado demais. Você não conhece a história por trás de fulano de tal, meu irmão. Se a gente dispusesse o coração e tivesse o mínimo de esforço para a gente conhecer um pouquinho o outro,
talvez fôssemos um pouco mais, nesse sentido, complacentes, bondosos e misericordiosos. E se o outro também entendesse um pouquinho da sua história, ele seria um pouco mais misericordioso com você e comigo também. Porque nós não somos paredes, nós somos gente que foi traumatizado, que sentiu dores, decepções ao longo da vida, que carrega isso na forma de tantas expressões. Por fim, lutar pela preservação dessa unidade. Não apenas buscar, mas lutar aqui tem a ver com o seguinte, meu irmão, tudo aquilo que você perceber que é uma ameaça à unidade e à comunhão do corpo de Cristo, lute contra. Lute pela preservação da unidade. Quando você ouvir alguém falando maledicentemente do outro, lute para a preservação da unidade. Peça graça a Deus, Senhor, vamos cortar isso aqui agora. Não deixa que siga adiante. Orar, buscar e lutar pela unidade cristã que se expressa na comunhão do corpo de Cristo.